Olá, pessoal, boa noite para mais uma quinta live. Gente, e hoje, para lá de especial, né? Período de férias, e nós temos uma super convidada. Olha que essa live vai ser o quê? Encantadora, e tenho certeza, tá? Que vai abrir sua mente para essas férias. Se você não tirou férias ainda, gente, é a oportunidade, tá? Vou esperar minha convidada chegar. Acabei colocando um filtro, a minha luz que fica aqui em cima pifou. Pode uma coisa dessa? A Lara já tá chegando. Vamos, ela tá aqui, entrou. Vamos esperar ela entrar aqui. Convidada especial, Nutri. Gente, férias com Nutri. Aqui. Peraí. Tá bom, deixa eu me ajeitar aqui. Tá bem confortável, câmera animadíssima. Animadíssima. Cadê? Será que a... Aí. Oi, Lara. Seja muito bem-vinda. Obrigada, tudo bom? Obrigada pelo convite. Ai, menina, olha, você sabe que eu acompanhei, né? Não tudo, não dá, né? Um pouco da tua viagem, né? E você fica na expectativa, assim, quando você fala, né? De nutricionista, né? Que ajuda as pessoas a ficarem mais bonitas e saudáveis. Fazer uma viagem longa dessas assim, não. Você fica mais de olho ainda, além de querer conhecer os lugares que você foi, né? Quero saber como que ela vai se comportar. Porque, Lara, uma das maiores dúvidas, assim, crises das minhas pacientes é justamente, eu vou tirar férias, né? É feriado, férias, eventos, mas férias quando junta muitos dias, as pessoas se desesperam, né? Não sei se você tem essa queixa também. Como é que foi aí? Conta um pouquinho. Se apresenta primeiro, né? Tá. O meu pessoal aí, talvez não te conheça. Bom, então, para quem não me conhece, meu nome é Lara Macedo, sou nutricionista, tendo a parte de nutrição clínica e esportiva também. Então, querendo ou não, tem que estar sempre me cuidando, né? Porque é o nosso cartão de visita, né? Então, eu atendo em consultório há 13 anos agora, né? Então, já faz 13 anos que eu atendo. E sempre me cuidei, me cuido, já participei do campeonato de fisiculturismo também, que foi quando foi a parte mais regrada realmente, o que me trouxe muita disciplina para a vida, né? Mas hoje não, hoje eu só me cuido mesmo, cuido para não engordar, para ficar bem comigo mesma, a gente faz atividade física, né? Para conseguir manter realmente, manter saúde, me sentir bem. E essa parte que você falou aí de gente que está indo viajar agora nas férias, sim, tem muita gente que vem desesperado e fala, Lara, o que que eu vou fazer? Nossa, agora eu estava fazendo dieta certinha até agora, eu vou viajar uma semana, vou viajar 10 dias. Hoje eu posso realmente dar um depoimento do que é viajar esse período todo, né? Eu viajei, então, deu 23 dias, né? Então a gente foi, 21 dias foi fora e 23 dias no total. Então, no começo, a gente acabou levando algumas coisinhas, eu levei algumas barras de proteína, algumas coisinhas na bolsa, assim, para avião, porque geralmente as coisas de avião, aqueles lanchinhos, assim, que realmente não tem como, né? Mas acabei levando, às vezes comia umas oleaginosas, às vezes comia umas barrinhas de proteína e, lógico, no começo da viagem já acaba tudo isso, né? Daí que eu fui me virando. E também o principal que a gente teve um desafio muito grande é que a gente mudou muito de hotel, né? A gente não fixava, na verdade, num lugar, e o mercado é aqui pertinho, tal coisa é aqui perto, a gente pulou muito os hotéis. A gente mudou de hotel 12 vezes nesse caminho todo, né? Arrumava a mala, botava a mala, tirava a mala. Então, a gente não conseguia achar o que tinha por perto ali também, mas super deu certo. Eu vou te contando conforme o passar da live. Nossa, que legal, experiência e tanto, né? Foi. De você, é toda uma logística, eu acho que tem o critério surpresa também, né? Por mais que você planeje, também tem a surpresa, né? Depois vai ter uma partezinha aqui mais pro final, né? Que eu acho bem importante, assim. Primeiro a gente precisa pensar para depois se comportar, Exato. né? Então,
tem o planejamento da viagem, né? E durante a viagem você continua pensando e replanejando e vendo como que você vai se comportar em situações inusitadas, né? Essa parte que você falou aí, ela é bem importante, na verdade, porque isso daí da gente ter o fator surpresa foi exatamente isso. A gente passou por 6 países na Europa, então eu não sabia o que me esperava, né? Eu não sabia se ia ter ovo no café da manhã, eu não sabia o que ia ter, o que tinha para comer em tal lugar, se tem um prato típico, se a comida de lá eu ia conseguir me adaptar ou não. Mas a ideia principal, eu acho que da Live, que a gente vai falar, na verdade, é como que eu vou me virar, seja onde for que eu esteja, né? Se eu tô na praia, em casa, com tudo planejadinho, se eu tô num hotel em tal lugar que eu já sei, eu já fui várias vezes, já sei a dinâmica, ou se eu vou para um lugar onde eu não sei absolutamente nada, pelo menos pra gente saber o que eu posso fazer para amenizar os danos, o que eu tenho que levar para tentar controlar um pouquinho, o que eu levo em consideração na hora de fazer a minha escolha das comidas, né? Então acho que é mais nesse sentido mesmo, que o fator surpresa sempre vai ter, né? Alguma coisinha diferente que a gente não estava planejando. E, gente, Lara, eu quero agradecer já esse começo de live, né? O pessoal que conhece a Lara, que não conhece, enfim, né? Eu sou psicóloga e trabalho com comportamento alimentar, né? Então, quando eu vi você viajando, Lara, né? Eu já fui pegando uma porção de perguntas que minhas pacientes fazem, né? E eu acho que, assim, psicologia e nutrição, elas caminham perfeitamente bem juntas, né? Então, eu vou aqui, só para avisar o pessoal, foram as 8 perguntas top de linha, né? Nesses anos todos que eu trabalho com isso, as que mais aparecem, né? E eu penso assim, né, Lara? Com o passar dos anos, a oferta, né, nas viagens, ofertas de comida no geral, elas estão bem gordas, né? Tem muita coisa. Muito. É por isso que a gente está pensar um pouco mais sobre isso, né? Então, eu vou tomar a liberdade de te fazer as perguntas, né? E você vai respondendo conforme a tua experiência, né? Enfim, tua especialidade toda, né? Uma delas, assim, tá aqui, ó, pessoal. Eu anoto tudo, tá, Lara, que senão eu me perco na live, que senão eu falo demais. Porque são duas que falam demais, né? Então, vou ter que me apegar no planejamento. É assim, ó, como faço para controlar a vontade de comer coisas diferentes e saborosas quando viajo? Né? Como você falou, você não sabe o que vai ter. Né? Às vezes tem muitas coisas diferentes e você quer provar meio que de tudo. Né? Como é que você faz para controlar essa vontade? Vou te falar realmente pela minha experiência como é que foi. Experimentei muita coisa diferente na viagem, não deixei de provar absolutamente nada. Então, o que eu fazia? Quando eu tinha o controle da situação, que é café da manhã. Café da manhã de hotel a gente tem controle. Controle por quê? Vou falar para vocês que em absolutamente todos os hotéis que a gente passou, tinha ovo. Então, se tinha ovo, é uma coisa assim, e eu vou te falar que em outros lugares que a gente já foi também, nenhum hotel não tinha ovo para comer de manhã cedo. A gente já foi para a Turquia, tinha ovo. A gente já foi para a Alemanha, tinha ovo. A gente foi, então, assim, vários lugares que a gente foi, que a gente pensa, nossa, o que eles tomam de café da manhã? Independente dos complementos, tem ovo sempre no café da manhã. Então, assim, uma situação onde eu posso controlar é o café da manhã. Fruta, os ovinhos, aquilo ali é uma coisinha que eu consigo controlar. Ah, mas olha, tem um negócio muito diferente aqui no café da manhã. Ótimo, prova, experimenta. Experimenta, não tem problema. Mantenha a quantidade de proteína ali nos ovinhos, coloca a tua frutinha ali também e experimenta essa coisa diferente, não é para deixar de experimentar. Ah, fui na hora do almoço, o prato que tinha lá na hora do almoço no restaurante era um negócio todo frito. Passei por essa situação também, da gente pedir um prato típico lá, quase tudo ser frito, assim. Deixei de comer? Experimentei um pedacinho de uma coisa, um pedacinho de outra coisa, um pedacinho de outra coisa. E assim, se tem algo que eu como sempre aqui em casa, por exemplo, tinha um queijinho lá em Praga, tinha um queijinho que parecia como um queijo coalho, que ele vinha com uma capinha frita, assim, em volta, meio que milanesa, e é muito característico de lá. Comia, assim, uns pedacinhos daquele ali, só que, assim, se ele viesse acompanhado de arroz, por exemplo, eu não vou comer o arroz. Eu já sei o gosto do arroz, eu já sei como é que é o arroz. Não é uma coisa, assim, não é uma curiosidade para mim comer um arroz. Se eu quiser comer arroz, eu como aqui em casa, né? Então, assim, a gente tentar pegar aquelas coisas que são bem diferentes,
é que realmente chamam a nossa atenção. Nossa, isso dali tá bonito, eu realmente quero experimentar aquilo ali sem problema nenhum. Ir lá, provar, experimentar aquilo ali de verdade. Mas assim, é uma delícia, o que que eu faço? Experimentou? Gostou? Ótimo. Controla a quantidade um pouquinho, que você sabe que você vai experimentar outras coisas depois também, né? Então a gente tem que pensar principalmente, é aquilo, eu sou da frase, você pode comer tudo, de tudo, mas não tudo. Né? Então você pode comer de tudo, só que você não vai comer o prato inteiro com 15 bolinhos, né? Você pode experimentar aquele bolinho, você pode experimentar aquele queijinho, né? Então não é o problema de experimentar, mas o negócio é frito, tudo bem, não tem problema. Você não come fritura todo dia na tua casa também, né? Então assim, não ficar se policiando muito de, não vou comer isso porque é frito, não vou comer isso porque é doce. Tem lá em Praga também, tem eu não vou lembrar o nome, mas é um conezinho redondinho assim. Ele é assado e ele vai açúcar e canela em volta também. Daí as pessoas ficariam, mas é açúcar. Mas tem açúcar e canela. É assado, mas tem açúcar. Ok, eu não sou acostumada a comer isso daqui aqui. Tem até uma cópia, né? Uma cópia aqui em Curitiba. Mas daí eu já não vou provar aqui, já não vou experimentar ele aqui. Só comi porque era específico de lá. Mas aqui eu já não vou procurar aquilo lá. Então, sou a favor, sim, das pessoas experimentarem as coisas diferentes, específicas do lugar, da região, né? Então, se é uma coisa muito... Não, se você foi para tal lugar, você tem que experimentar aquilo ali. Experimenta mesmo. Não deixa de conhecer. É cultura, é conhecimento, é importante isso daí também. Uhum. Sim, e acho que o lembrete super interessante é você ter muito claro, né, que não, experimentei, gostei muito, eu vou comer mais, vou repetir, vou comer tudo. A viagem não acabou, né, você vai ter outras situações bacanas para você estar aproveitando, né, aproveitando a viagem, a comida, os momentos diferentes, né, isso que é bacana a gente ter em mente, De repente, né, Lara? vai anotando, né? Anota o nome da comida que você achou bem legal, que era bem gostoso, até para você ir conhecendo. De repente, você gostou muito. No final da viagem, você lembrou, nossa, mas aquilo realmente valeu, eu realmente gostaria de repetir. Tá bom, antes de ir embora, daí você vai lá e repete aquilo. Mas você vai passar 10 dias, se você já encher com aquele tanto no primeiro dia, é como se você queimasse a largada, né? Você já começou a consumir caloria ali numa coisa que você... aquilo ali foi novidade, achei gostoso, mas vai que tem muitas outras coisas tão gostosas ou até mais gostosas do que essa. Guarda, poupa um pouquinho a caloria, vai anotando, faz um bloco de nota no celular e vai anotando o que você comeu, se você achou gostoso, se não achou gostoso, até para você dar opinião para as outras pessoas depois também, do que você achou da comida, né? Mas não sair comendo tudo de uma vez em quantidade também. E essa quantidade, falou um pedacinho, pega um pouquinho lá. Você não sabe se aquilo que você vai pegar é tão gostoso assim. Né? A ideia é um pedaço maior, é meia boca, eu vou comer, mas eu quero provar o outro. Então, acho que esses experimentar, né, é bem interessante. Isso. Né, a gente fazia isso, eu com meu marido, a gente fazia isso, na verdade, né? Vamos pegar 2 pratos de queijo, não sei o quê. Nem experimentei para saber se é gostoso. Pega um, come uns pedacinhos, beleza, já é o suficiente. Vamos pegar um outro tipo de prato para conhecer um outro modelo do prato do restaurante, não encher com aquela quantidade, né? Uhum. Legal. Vamos para a próxima pergunta, depois a gente vai voltando. Acho que o pessoal vai ver que todas as perguntas elas vão se amarrando, né? Elas vão construindo toda uma postura de vida, né? É você poder, eu chamo, né, Lara, é liberdade alimentar. Né? Numa viagem a gente quer ser livre, né? Para escolher passeio, né? Ver o que você faz e escolher o que come também. Né? Então, acho que todas essas perguntas elas vão se amarrando e o pessoal vai entendendo quando a gente chegar no final. Sim. Né? A segunda é tipo assim, precisa ter horário para se alimentar nas férias. Porque assim, quando o pessoal desenvolve uma coisa bacana, que é identificar quando está com fome, né, aquela fominha, fomona, hora de comer, a gente acaba tendo um reloginho alimentar aqui, né? E daí nas férias, preciso levar esse relógio comigo, né? Preciso comer direitinho no café da manhã, comer no almoço, fazer o lanche da tarde, fazer jantar. Então, isso é uma dúvida, né, das pacientes minhas que desenvolvem isso. Carinha, agora, eu tô com medo de sair de férias, né, e perder todo esse relógio e me dar uma super fome daí, né? O que você acha?
Tem que ter um horário para se alimentar nas viagens? De falar de tentar manter a regra de comer de tempos em tempos, não horários exatos, né? Por exemplo, aqui, a gente acorda às 7 horas da manhã para tomar café da manhã. Lá eu tô de férias, eu vou viajar. Preciso acordar às 7 da manhã para tomar café? Não. Mas lembra sempre, não pula o café da manhã. Toma teu café da manhã a hora que você acordar, mas foi 9 horas da manhã. Toma teu café às 9 horas da manhã. Passou um tempinho ali, umas 3, 4 horas, sente também aquilo, tô com um pouquinho de fome, tentar não pular o almoço direto para um lanche da tarde, tentar manter essa ordem até para a gente não ficar tão perdido na volta, né? Então, assim, tentar manter mais ou menos a ordem dos horários, não os horários de alimentação, mas a quantidade das alimentações também. Então, por exemplo, lá a gente fazia um café da manhã, um almoço lá por umas 2 da tarde, era um pouquinho mais tarde, daí um lanche, né, um lanchinho era alguma coisinha, a gente foi para feirinhas de Natal lá, então tinha feirinhas de Natal, assim, a gente acabava pegando alguma comida típica na feirinha de Natal, e daí da noite, às vezes a gente pegava uma salada no mercado mesmo, às vezes a gente ia no restaurante, mas assim, acabava tendo 4 refeições, que não é uma coisa muito diferente do que a gente faz aqui, né, então eu não fazia, por exemplo, um cafezão da manhã e depois só uma baita refeição de tarde, porque seria mais difícil eu conseguir entrar numa rotina depois aqui de novo. Então eu acho interessante tentar manter esses intervalos, até para não chegar na próxima refeição, porque assim, se eu tomar um café da manhã bem reforçado e quiser fazer só uma refeição depois, eu vou querer comer até o pé da mesa. Daí a gente não consegue mais pensar naquele sentido que eu falei na pergunta anterior. Vou comer um pedacinho, eu tô varada de fome, daí eu já não consigo mais pensar naquele pedacinho. Já quero pedir 2 pratos com sobremesa e tudo mais. Então, como a ideia é conseguir comer em pequenas quantidades, experimentar as porções, acho que seria mais interessante, na verdade, manter esses horários ali, um intervalo de 3, 4 horas, para conseguir segurar essa fome, esse apetite avassalador ali na próxima refeição. Eu acho que também aconteceu uma vez que eu viajei com meu marido, uma coisa bem interessante, né? Eu acho que nas férias, o inesperado, o inusitado e a tal da oferta, né? Na comida. A gente foi fazer um passeio no Nordeste, eu não lembro que lugar que era. Mas era aquele negócio que quando faz o banco de areia, né? Baixa a maré, né? Então tem horário certo para você ir, né? Daí eles montam todo um arsenal nesse banco da areia, que você fica lá no meio do mar, né? E, claro, tem os serviços, né? Tem serviço de bebida, serviço de comida, que brota barquinhos que vem para te oferecer as coisas para comer. E o nosso passeio, tipo assim, a gente tomou o café da manhã, a gente deu uma volta e logo era o passeio, que era o horário do banco da areia. Né? Então era muito seguido do café da manhã, né? E lotou o barco, né? Que foi, enfim, para o passeio, e veio a oferta, né? De comida também. Né? Eu nem lembro, mas tinha esse camarão que eles faziam na hora, peixe, tudo, né? A maioria era turista aqui, né? Claro. Né? Então dá a impressão, você imagina que tá mais ou menos todo mundo num hotel e que tomou o café da manhã, né? Então, tinha tomado, tipo, não fazia sentido comer nada naquela hora, né? Porque não tinha fome nenhuma, né? E também a gente pensa, será que tem alguma coisa muito diferente aqui? A gente deu uma olhada, não, porque o pessoal saiu dali do continente e foi até o mar, né? Então a gente podia comer mais tarde o que estavam oferecendo ali. Né? Então, e às vezes eu escuto muito isso, às vezes até em casa de família, aí vão para casa de um parente passar férias, né? Que não vê há muito tempo. E daí aí tem o café da manhã, de repente oferecem o lanche da manhã, porque a família tem o hábito que agradar, e logo em seguida tem o almoço. Cara, como é que eu não vou comer, né? Mesmo que eu não esteja com fome. Então, eu acho que esse horário realmente seletivo, de qual que é a tua intenção ali no local? E se não é nada de muito diferente, será que é necessário você se alimentar? Será que você não pode aproveitar só, no caso, o sol, a água, né? No caso das pessoas que estão num outro tipo de passeio, na casa de outros, né? Confraternizar, né? E entender que naquele momento, de repente, não é necessário. Exato. Eu atendi hoje exatamente um paciente que está só linkando, ele falou assim, ele é representante, ele acaba tomando às vezes 3 cafés da manhã, porque ele está com um cliente, daí daqui a pouco termina um cliente, ele vai com outro cliente, daí ele termina outro cliente, vai com outro cliente. Daí eu falei,
mas você precisa comer em todas as refeições. Se você comer nos 3 cafés da manhã, mas é que fica chato. Eu falei, mas e aí? Você saiu para fechar negócio com o cliente ou você saiu para comer com o teu cliente? Você não pode simplesmente tomar café com o teu primeiro cliente e depois tomar um cafezinho com o próximo e falar, acabei de comer, obrigado, não, mas pode ficar à vontade, né? É mais ou menos por aí. Por que onde você tá, você não pode dizer não para as coisas? Por que onde você tá, você tem que agradar a outra pessoa? Por que você tá na casa de alguém, você tem que comer se você não tá com vontade? Você tem que primeiro se agradar e se ouvir. Não, meu estômago não está pedindo, meu corpo não está pedindo comida agora, eu não preciso comer. Muito obrigada pela gentileza de me servir, mas eu não quero, obrigada, né? A gente tem que saber dizer não também, que a gente quer tanto agradar o outro, fazer pelo outro, não deixar o outro chateado, que a gente chateia a gente mesmo, né? Uhum. Isso é bom mesmo. Pessoal, quem tá aí, se tiver perguntas, manda as perguntas aqui, né? Quais são as saias justas que vocês acham já passaram nas férias e não querem passar mais, né? E quais são os receios de vocês que a Lara Nutri aqui vai respondendo e eu, como psicólogo, vou ajudando aqui também, tá? Isso aí. Vamos para a próxima. Você falou de café da manhã, né? Uma das perguntas muito claras é assim, os hotéis têm muita oferta, né, no café da manhã. Tem aquele buffet maravilhoso. E esse buffet, geralmente, né, claro que depende do hotel, né, mas tem lá as frutas, né, tem os frios, né, daí começa os pratos preparados, né, as tortas salgadas, né, as tortas assadas, umas coisas, tem as coisas fritas, salgadas, daí tem aquela infinidade de doces, tem bolachinhas, né, tem coisas que às vezes o pessoal não costuma comer, às vezes até fala assim, eu nunca como, como é que é aquele achocolatado, né, e latinha, né, aí tem várias tortas, né, tem uns buffets assim, dependendo do hotel, que é muito interessante, né, então assim, o que comer no café da manhã, né, você já falou um pouquinho sobre isso, né, mas qual que é assim, a dica nutricional, aquela top mesmo, Sim. Né, só para lembrar o pessoal. Então, como é que foi aí a tua... Acho que você deve ser deparado com os cafés ali que tinham algumas coisas, várias coisas bem... Vou contar uma coisa para... como controlar os dados depois... Tá. Vou contar uma coisa para você. Primeiro que o que eu comentei lá, o nosso café aqui é o melhor. É o melhor. Fora daqui, não tem esse monte de torta, esse monte de bolacha e etc. Ou seja, é um pouco mais fácil de controlar. O forte deles não é essa coisa de doces e tudo mais, né? Então, fica um pouquinho mais tranquilo de controlar. Mas, vamos falar assim quando a gente vem pra cá. Quando a gente chegou aqui em Porto Alegre, que eu falei, meu Deus, que delícia, é esse café da manhã que eu gosto, né? Então, para quem é meu paciente, já sabe que essa é a regra de comer em qualquer lugar. Vai comer no navio, vai comer num hotel, você vai comer em qualquer lugar. A regra número 1 de qualquer café da manhã é sempre nutrir o corpo. Nutrir o corpo significa o quê? Acordar e bater minha quantidade de proteína, ovo. Geralmente é o ovo que vai ter de manhã para bater a quantidade de proteína. Mas eu não gosto muito de ovo. Enfia em cima do pãozinho ali e pensa em nutrir o teu corpo. Porque de todo aquele cafezão que vai ter, 98% vai ser carboidrato. Então, a gente vai precisar bater a quantidade de proteína. Essa quantidade de proteína a gente vai bater com ovo, bacon também para quem gosta, dá para colocar um pouquinho do bacon ali também. Então, é o ovo e o bacon. Outra coisa para nutrir o corpo, fruta. Então, a gente vai sempre pensar assim, uma fatiazinha do pão integral, que o pão integral ele vai ter a quantidade de fibra que você necessita também. Bota os ovinhos ali por cima, proteína ali por cima e a fruta, tá? E daí toma teu cafezinho, de preferência sem ser aqueles achocolatados, né? Pega ali um café com leite para quem gosta de café com leite ou um café purinho para quem gosta. Primeiro você tem que pensar o quê? Você veio de um jejum, teu corpo ele tá carente de nutrientes, ele tá vazio. Você não vai começar jogando para dentro um pão com Nutella. Não vai começar jogando para dentro um croissant entupido de Nutella, né? Então você primeiro vai pensar assim, coitado, ele tá vazio ali. Deixa eu primeiro nutrir ele, né? Então você vai chegar lá no buffet, você já vai ter que ir com essa consciência de que eu preciso primeiro nutrir meu corpo e depois eu vou nutrir o que minha cabeça tá pedindo, as minhas vontades, né? Então você vai chegar naquele buffet, você vai olhar aquele buffet
inteiro. Primeiro você olha todo o buffet. O que as pessoas têm o costume de fazer? Pegar um prato assim e já vai passando e vai pegando um pedaço do bolo, um pedaço da torta, uma coxinha, um pão de queijo, um não sei o que, um não sei o que. Daí já chega na mesa com o prato desse tamanho. Às vezes você nem tava com vontade de comer tudo aquilo ali, mas como você já pegou de cara tudo aquilo ali, você vai acabar comendo até para não deixar no prato. Então o que eu sugiro para as pessoas? Como o buffet tá lá livre, né? O buffet já é livre, ele tem aquela coisa ali inteirinha para você voltar quantas vezes você quiser. Ah, mas eu tenho vergonha de levantar mais vezes. Ninguém tá nem aí para você se você vai levantar 5 ou 10 vezes. Então, não interessa. Pensa assim, eu vou levantar quantas vezes for preciso. Primeiro você vai lá, vai pegar o ovinho, a fruta, vai sentar, vai comer tudo aquilo ali. Então você já vai estar saciado, vai estar quase saciado. Vamos dizer ali que 50% a 60% você já vai estar saciado. Aí você vai levantar sem aquela fome enlouquecedora e você vai olhar com carinho e cuidado para aquele buffet de novo. Você vai voltar lá e vai falar assim, agora eu vou escolher qual desses daqui realmente eu tô com vontade de comer, sem problema nenhum. Até porque assim, ó, vamos supor que vai ter 8 tipos de bolo disponível, bolo, torta, etc. Vai ter os 8 tipos. Você não gosta desses 8. Eu tenho certeza que você não gosta desses 8, assim, mas de gostar, assim, de, ai, quero tudo, entendeu? Vai ter um ou dois que você vai olhar e vai falar, meu Deus, esse é bom. Esse é mais ou menos. Nossa, esse aqui tá com uma cara que eu preciso comer esse daqui. Pega aquele ali, sem problema nenhum. Preciso pegar um pedaço desse tamanho? Não, pega um pedaço assim, pega um pedaço do outro, volta para a mesa, come aquilo lá, ficou com vontade, volta lá e pega mais um pedaço. Mas não encher o prato com aquele monte de coisa e começar a comer. Porque tem gente, eu percebo até, porque eu fico reparando, querendo ou não, né? Então na viagem, por exemplo, você repara. A pessoa vai lá, pega 2 pães com ovo, com queijo e tal, vem pra mesa, vai lá, pega o suco, já pega a fruta, já pega o iogurte com granola, já pega um pedaço do bolo, enche a mesa. Mas precisa encher a mesa, aquilo que eu falo, você pode voltar quantas vezes você quiser no buffet. Não precisa garantir tudo de uma vez que a comida não vai acabar. A comida vai estar lá no buffet. Então a regra, assim, de ouro que eu falo para todos os meus pacientes, seja para onde for que você vai viajar, é essa. Começa nutrindo o teu corpo com a fruta e com os ovos e depois você vai porque a tua cabeça realmente está pedindo. Uhum. Então, nutrir com um alimento de mais qualidade possível, né? Só? Aquela acalmada, uma saciada na fome. Gente, pessoal, boa noite. Quem está dizendo boa noite, quem fala boa noite, só não interrompo a Lara para dizer boa noite. Então, sempre todos bem-vindos aqui. Lara, dúvida que sempre comento, né? Eu também falo, eu não sou nutricionista, né? Mas entendo um tico, assim, né? O caso da questão alimentar. Uhum. Mas pergunto assim, cara, então, né? Comer uma proteína, o ovo, que ele dá uma boa saciada, né? Mas o queijo? E também me perguntavam já assim, e o pão de queijo, né? Que um carboidrato, uma proteína. O pão de queijo, todo mundo entende que tem o queijo, que é a proteína, tá? E tem a goma lá que vai dar. Como é que chama? Polvilho, que é o carboidrato. Né? Então, se eu começar com pão de queijo, né? E o próprio queijo, o que você acha? Eu acho assim, ó, te explicar o que é fonte de proteína e o que contém proteína, que as pessoas confundem um pouquinho, tá? Fontes de proteína são carnes, frango, peixe, porco, bovina, ovo, clara de ovo e suplemento, whey, caseína e etc. O restante que a gente vai falar de queijo, iogurte, soja, feijão, eles contêm proteína, mas eles não são fontes primárias de proteína, tá? Então, assim, contém proteína? Contém. Então eu não posso tomar o café com leite e um iogurte com granola para bater a quantidade de proteína? Não vai conseguir bater a quantidade de proteína, tá? Então, assim, no café da manhã não vai ter frango, bem provável, tá? Tinha alguns restaurantes, alguns buffets lá, que tinham, tipo, carpaccio de salmão. Eu comi uma vez, mas não me desce bem o salmão já cedo, assim. Tem gente que tem o costume de comer. Então, assim, é uma fonte de proteína que poderia ser sem problema nenhum. Mas fonte mesmo de proteína no café da manhã, em hotel, é o ovo.
Infelizmente, ou felizmente, para quem gosta, é ovo mesmo. Posso incrementar com um pouquinho de iogurte? Pode, vai ter um pouquinho de proteína também. Posso colocar um pouco de queijo? Vai ter proteína também. Mas se pensar, por exemplo, no pão de queijo, o pão de queijo ele não usa um queijo cottage, um queijo Minas Light, ele usa o queijo gordinho. Então, além de ser um pouco de proteína, ele tem bastante quantidade de gordura. Então, a gente não vai considerar o pão de queijo como fonte de proteína, tá? Ele vai entrar depois nos que dão aquele prazer para a cabeça, na verdade, né? Então, ficou com vontade? Volta lá e pega teu pão de queijo, sem problema nenhum. E o pessoal, então, aproveita mesmo as dicas da Lara, que são top de nutri mesmo. Nós não confundimos a mente aí, tá? Ó, vamos pro restaurante agora, né? Esse eu acho que você deve ter passado várias situações lá para experimentar pratos diferentes, né? Culturas diferentes, enfim, né? Que geralmente o pessoal vai, né? Aí quando eu vou no restaurante, sempre o prato do pedido é grande, né? Vem um prato maior, enfim, né? E sinto vontade de comer tudo, não deixar sobrar. O que faço, né? Então, você pede um prato único, né? Mas um prato para 2 pessoas. Ele vem muito bem servido, né? E você tá ali, você tá viajando, você quer comer tudo que tá ali. Deixa eu aproveitar tudo que eu pedi, né? Muitas pessoas também têm a questão, tô pagando, também escuto isso, tô pagando, né? Vou comer tudo, me dá vontade de comer tudo. E a gente sabe que acaba sendo o excesso, né? Aquilo que não precisa, né? Que acaba aquela coisa assim, já que fiz, né? Que é o jacar, na próxima também vou fazer. E aí, como lidar quando as porções vêm muito grandes quando você pede no restaurante? A gente fez assim, ó. Primeiro, eu perguntava se servia uma pessoa, tá? Eu sempre perguntava se o prato era bem servido, se servia uma pessoa ou se servia 2. Outra, eu reparo muito no prato do vizinho. Antes de fazer meu pedido, eu dou uma olhada no prato do vizinho para saber se é bem servido. É que eu tenho um marido que ele come bem também, né? Então ele é forte e ele precisa comer em grande quantidade. Então, quando o meu prato ele é bem servido, ele vai comer o dele e vai comer metade do meu. Então, para mim tá ok, né? Mas eu sempre olho. Eu sempre, quando eu tô escolhendo, até porque num cardápio escrito em alemão, é difícil de escolher. Sim. Daí eu pegava o tradutor, Nossa, eu pegava o tradutor, até eu conseguir escolher no tradutor ali o meu prato, eu conseguia ver quase todos os pratos que eram servidos na outra mesa. Então, por exemplo, primeiro eu dou uma olhadinha, vejo se o prato é bem servido, pergunto pro garçom se serve 1 ou 2 pessoas. Se eu ver que realmente ele é bem servido, o que a gente vai fazer? Vai pegar um prato maior do bem servido, vai pegar um complemento de uma salada, por exemplo. Eu vou dividir ele com meu marido, vou pegar um pouquinho da salada, ele pega um pouquinho da salada, né? Então a gente tem que sempre observar isso daí também e não por gula, de repente, precisa pegar 2 pratos, né? Então, outro ponto que eu acho, eu até comento com minhas pacientes aqui, eu vou falar de paciente mulher agora, tá? Paciente homem e paciente mulher tem uma pequena diferença, tá? Por exemplo, eu com meu marido, quando eu penso assim, eu tenho um peso X, que eu não vou falar aqui, meu marido tem 30 quilos mais do que eu, tem mais massa muscular, ele tem mais peso do que eu, ele tem muito mais testosterona, ele necessita de muito mais caloria do que eu. Então, quando a gente vai, a minha cabeça, ela sempre pensa desse jeito, assim, ó, se eu vou num restaurante junto com meu marido, eu vou pedir um prato, ele vai pedir um prato. Se a gente pedir exatamente o mesmo prato, será que tá certo eu comer a mesma quantidade que ele? Será que tá certo eu consumir o mesmo prato que ele tá consumindo? Eu vou dar um exemplo. Vou pedir um prato lá, um risoto com carne, tá? Veio um tanto assim de risoto e um pedaço tamanho da mão de carne, tá? Parece tipo, ok, alguém vai ficar faltando. Ou vai sobrar comida para mim, ou vai faltar comida para ele, porque a gente não é igual. Então, o que lá no meu inconsciente eu sempre penso? Se eu tô comendo isso daqui, a gente pediu o mesmo prato, eu preciso fazer sobrar um pouco do meu, eu passo para ele.
Então, assim, geralmente eu como o bife é desse tamanho, eu vou comer isso aqui e vou passar o restante para ele comer. Eu vou pegar um pouco do risoto e tal, eu vou pensar até onde eu tô saciada, pronto, já tô satisfeito, e vou passar o restante para ele. Então, isso é uma coisa muito importante pra gente pensar quando é homem e mulher comendo juntos, né? Então, a gente sempre tem que pensar que o homem come em maior quantidade. Seja ele com 30 quilos a mais do que a gente, ou o mesmo peso, né? A gente tem que imaginar sempre isso. Então, ele, por exemplo, a gente nunca pode se comparar também. Muitas pessoas, os casais, geralmente a mulher faz assim: ah, mas a gente comeu a mesma quantidade. Errado. Né? Então, mas ele pediu a sobremesa. Que bom, deixa pra ele que ele pode, né? Deixa porque o homem tem que comer uma quantidade maior de caloria. Então, quando a gente se compara, mas a gente come igual, e ele não engorda, e eu engordo, sim, a mulher vai engordar se comer a mesma quantidade do que o homem. Coitada, vocês que brigam para a igualdade, né? Pela independência que caso, não existe isso, né? Né? Isso é fisiológico, isso é hormonal, não tem como querer brigar, gente. Se o marido voltou de viagem com 3 quilos a mais, ele vai perder em 10 dias. Se a gente engordar esses 3 quilos, a gente vai penar para conseguir perder esses 3 quilos. Então, mas ele ganha peso e perde tão rápido. Ele é homem. Ele é homem, ele tem testosterona e ele vai diminuir muito rápido, entendeu? Então a gente não vai comer a mesma quantidade que o marido nos restaurantes. A gente vai olhar pro prato do vizinho para ver o tamanho que é, como que é, para ver se o restaurante é bem servido ou não. Porque na viagem é tudo uma caixinha de surpresa, né? Então, bem interessante o que você falou. Quando eu comecei a me importar mais com a questão alimentar, né? O meu marido não tem 30 quilos a mais que eu, né? Não é como o teu, que é bem forte, ele tá forte. Mas é que a gente começou a fazer. Um dia ela achou que ia sair comer hambúrguer, né? Que é mais raro assim, sair comer hambúrguer. Eu pedi o que eu gostava, né? Mais ou menos o mesmo gosto, ele pediu o dele lá. Eu não comi inteiro. Antigamente eu comi inteiro, né? Bem, se ele tá comendo, eu também vou comer. Isso. Eu falei, não, até tem a questão de começar com a saciedade, né? Eu comia metade, já podia para vir dividido, e ele já sabe. Para ele, muitas vezes não é suficiente. Então ele fica feliz com a outra metade. Ele come metade. Fica todo mundo feliz, exatamente. Essa parte do hambúrguer a gente fez também algumas vezes lá na viagem. Vinha hambúrguer de batata frita, para ele um hambúrguer de batata frita. Na minha cabeça já vinha, não podemos comer igual. Então eu comia, acabava deixando metade, um terço ali para ele, pegava umas batatas fritas e passava o prato de batata frita para ele. Né? Então já é uma forma de todo mundo ficar feliz e de você não consumir aquela grande quantidade e também não deixar comida no prato. Né? Tem gente que fica com dó de deixar comida no prato também, mas deixa que o marido come. É a questão do dó, né, de deixar a comida do prato. Acho que é importante a gente pensar assim, né? Eu vou deixar, que pecado, tem gente que não tem que comer, né? Vem aquela... Claro que tem às vezes uma questão cultural também, né? Da própria família. Falar para a criança tem muito disso. Come tudo que tem no seu prato, não deixa nada. E briga com os filhos, né? Tem que comer tudo. Mas a gente não vai acabar... aquela comida que você vai colocar mais para dentro de você, ela vai, entre aspas, pro lixo do mesmo jeito se você deixasse no seu prato. Né? Ela vai virar cocô e ela vai virar aquela gordura que você não quer, que você quer pôr no lixo. Né? Então vira, né, literalmente lixo. Né? E a gente não vai, infelizmente, né, acabar, né, vamos dizer, com a fome se você comer tudo aquilo. E a gente tem que pensar... vai ser uma vez ou outra que você vai fazer isso no restaurante. Na tua casa você não vai fazer isso, né? Não vai ser... Então, isso é importante, tá falando aqui de viagem, enfim, né? Então, pensar, né? Ficar com dó, lembra que vai pro lixo do mesmo jeito, né? Então,
Penso E um a gente pouquinho por tem aí. que lembrar, o que eu falo também para os meus pacientes, tem mães, por exemplo, que às vezes, o filho pede um hambúrguer, daí comeu um pedacinho assim, e o pão não comeu. Daí, ao invés de jogar no lixo, que fica com dó de jogar no lixo, põe para dentro. Eu falo, mas você considera então quase a lata de lixo, né? Porque se você ia pegar aquilo ali e ia jogar no lixo, por que você vai pôr para dentro? Por que você vai colocar aqui para dentro, né? É mais ou menos isso. Ao invés de jogar no lixo, que dó de jogar no lixo, eu tô colocando para dentro. Mas aquilo você não queria colocar para dentro. Por que você vai jogar aqui para dentro que você ia jogar na lata do lixo? Né? É bem isso, porque é muito de vez em quando. Não é que a gente tem esse hábito de todo dia deixar metade do prato e jogar no lixo. Se fosse uma repetição, até concordo. Mas numa viagem, um dia, não é isso que vai. Realmente, como você falou, a gente não vai acabar com a fome do mundo fazendo isso. Adorei. Ó, agora vamos para os líquidos, né? Principalmente alcoólicos. Dá para beber todo o dia, né? E não passar do limite e perder a silhueta, quer dizer, toma lá. Eu vi nas tuas viagens, né? Que vocês foram nos lugares que tinham chopes, umas cervejas diferentes, né? Então, assim, todo dia eu vou beber algo alcoólico, né? Uhum. E não jacar, né? Não voltar excessivamente. Como é que é a tua opinião sobre isso? E como que você lidou na tua viagem com isso também? A minha ideia sobre bebida alcoólica é assim, a gente tomou, não vou, em hipótese alguma, ser hipócrita e dizer que não, né? A gente experimentou lá em Bruxelas, que dizem que realmente tem que experimentar a cerveja de lá, ela é diferenciada realmente. A gente foi na fábrica da Heineken, como é que você vai na fábrica da Heineken e não vai tomar a cerveja no final, né? A gente tomou vinho, no Natal, a gente tomou espumante lá no final do ano. Então, o que eu penso em relação a isso? Quando é um caso muito específico, por exemplo, a gente não parou lá em Viena, por exemplo. Vamos parar num boteco aqui e vamos beber. O que a gente fez? Eu fui para lá, na verdade, a gente foi com a ideia das feirinhas de Natal. E a gente já tinha ido uma vez para lá. Essas feirinhas de Natal, elas têm umas canequinhas lindas de Natal, assim, que vem com quentão. Então, assim, a gente já foi de caso pensado, sabendo que ia tomar o quentão, porque você toma o quentão e traz a canequinha embora. Então, era uma recordação de lá, que uma vez a gente foi, e eu acho lindas as canecas de lá. Já fui sabendo que eu ia tomar quentão, né? Então, assim, a gente pegou, se eu não me engano, uns 7... No total da viagem, deu acho que umas 7 canecas, mais ou menos, que são assim. Então, já foi de caso pensado. A gente pegava uma canequinha, dividia nós dois. Pronto. No dia seguinte, a gente pegava outra canequinha e assim ia, né? A gente ia distribuindo ao longo da viagem. Cerveja também, acho que foi uns 3 dias que a gente tomou cerveja, assim, espaçado. E o vinho que a gente tomou, o vinho espumante no Natal e no Ano Novo. O que eu sugiro? Quando a pessoa vai viajar, já tentar deixar isso planejado, deixar isso programado. Vai ser um dia especial, eu vou passar meu aniversário. Pode falar, Caio. Né? O que você ia falar? Não, super legal, né? Assim, você postou as fotos, né? Então, daí eu fiquei sabendo. Então, gente, aproveita que a Lara tá abrindo a vida dela aqui, né? Tô confessando. Mas assim, por exemplo, a gente já foi sabendo que Natal, sim, a gente ia beber. Ano Novo, sim, a gente ia beber. E lá a gente viu que tinha em Bruges e Bruxelas, tinha essas cervejas que são específicas de lá. Ok, é um caso que a gente vai abrir para aquilo ali. Mas como eu falei, a gente não ia de repente, toda noite vamos para um boteco tornar o caneco. Não, isso a gente não fez. Então tentar sair daqui já meio que planejado. Eu vou passar meu aniversário num navio. Então eu já sei que no dia tal e no dia tal eu vou beber um pouco mais. Então é nesse dia que a gente vai começar a fazer um controle um pouquinho maior, tomar uma quantidade um pouquinho maior de água, dar uma seguradinha na alimentação também, porque a gente já sabe que vai beber um pouco. Então eu pergunto até para as pessoas às vezes, o que você prefere? Beber pouquinho todos os dias na viagem, ou você prefere escolher uns 2, 3 dias que você realmente quer beber um pouco a mais, e daí a gente vai tentando amenizar os danos naqueles dias que você vai beber um pouco mais. Então, isso eu acho que não tem regra, eu acho que tem mais assim, o que é o estilo da pessoa. Tem gente que sai para fazer um tour gastronômico e um tour com vinho, né? Tem gente que vai passando nas vinícolas. O que eu vou falar para a pessoa? Vai passar na vinícola e não vai tomar o vinho? Então, eu prefiro tomar em menor quantidade todos os dias, se é assim para
você ficar melhor, ótimo, né? Então a pessoa bebe pouco todo dia, mas ela tem que se comprometer com pequenas quantidades todos os dias. Né? Não dá para ser todos os dias beber em grande quantidade, que sim, vai dar estrago. Vai dar estrago e vai perder a silhueta, sim. Dá para beber todo dia em poucas quantidades e, né, fazer um planejamento, ser seletiva, legal. Tá. Nesse tu beber, né, e a água, né? Porque como é que vocês lidaram com a água lá? Né? Quando você vai numa viagem, eu vi que você estava com garrafa d'água carregando no stories que você fez. Tava. Tem muito legal. Como é que você lida com a água numa viagem tão longa? Caminhar um monte, né, Lara? Como é que dá essa dica pro pessoal? A água, eu queria, na verdade, que o mundo soubesse que a primeira coisa que a gente precisa ver em qualquer lugar que você vai é a água que você vai tomar. Água, gente, por favor. Então, assim, para onde quer que você vá? Eu vou dar alguns exemplos de viagem que a gente já fez. Por exemplo, a gente foi para a Praia do Rosa no ano passado. O que eu fiz? Eu levei essa garrafa de 2 litros, levei, lógico, ela na viagem cheia, a gente foi tomando durante a viagem. A gente chegou, como a gente ia passar 4 ou 5 dias, não lembro agora, mas acho que 5 dias, no mesmo hotel. Isso é ótimo porque a gente já foi no mercado, a primeira coisa, a gente chegou, deixou as coisas dentro do hotel, foi no mercado e comprou um galão de 10 litros de água. Daí você pensa assim, nossa, mas vai ficar levando pra praia um galão de 10 litros de água? Não, por isso que daí eu levei essa garrafa. Porque daí no hotel, o que eu fazia? Pegava do galão, virava aqui pra dentro dessa água, dessa garrafa e ficava. Levava pra praia essa garrafa, tomava ali no hotel com essa garrafa, até que acabou. A gente foi lá e comprou mais 10 litros, porque a gente tem que garantir a quantidade de água. Ah, mas não dá pra ficar pegando essas garrafinhas assim do frigobar e tudo mais? Além do custo mais alto, a gente toma em menor quantidade. Essas garrafinhas de 500 ml não adianta para nada, de verdade. Não vai adiantar para nada, porque você vai tomar trocentas. Você mais teu marido vai tomar um monte, né? Então, vamos lá, eu preciso de 3 a 4 litros de água por dia, né? Para mim, o mínimo seria 6 garrafinhas por dia, mais o do meu marido, que seria mais umas 10 garrafinhas no dia. Inviável, né? Até porque eles não vão ficar repondo o tempo todo. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar, como a gente não tinha como fazer essa estratégia lá na viagem agora, porque a gente cada 2 dias, 1 dia, 3 dias, a gente estava saindo e trocando de hotel. Então, a gente passava no mercado, primeira coisa do dia, já comprava 2 garrafas de 1,5 litro, uma para mim e uma para ele, e ia andando, tomando. Daí as pessoas questionam muito, mas, não, eu não gosto de ficar tomando, porque daí eu tenho que ficar indo no banheiro o tempo inteiro. Gente, tem banheiro todo canto, tem banheiro em todos os lugares, tem banheiro em tudo que é canto, precisa ir no banheiro, que ótimo, quer dizer que teu rim tá funcionando em perfeito estado, tá? É fisiológico, isso é normal. A gente tem que hidratar e tem que estar o tempo inteiro indo no banheiro. Então assim, mas eu não consigo me programar. Claro que não, você vai andar por tudo que é lugar. Tem banheiro público, tem banheiro num café, tem banheiro no restaurante, vai parar para almoçar, já aproveita para ir no banheiro. Não encontrou o banheiro? Para ali, compra um cafezinho que seja, aproveita para ir no banheiro, mas água primordial, antes de você pensar onde você vai comer, antes de você pensar qualquer coisa é água, é achar um mercadinho. Se você não conseguir andar ali por perto e encontrar, escreve no Google mercado, que ele vai te passar o mercado mais perto de onde você tá. Então, isso daí é uma coisa assim que qualquer lugar que a gente vai, a gente garante sempre a quantidade de água, sempre. Muito bacana, né? E aquela frase que eu falei, anotem essa frase, gente, né? Pensar para poder se comportar, né? Que foi aquela, pensa quanto de água, comprar água antes, ter o mercadinho, né? Para você poder ter o comportamento de tomar água, né? Eu vou fechar essa frase que eu gostei, eu adoro rimar as coisas, né? Pensar para poder se comportar e não jacar. Exatamente isso. Isso mesmo. Deixa eu dar 2 exemplos pro pessoal, né? Teve isso faz muito tempo atrás, era bem moça, né? Que eu fui com umas amigas para a Argentina, a gente foi dançar flamenco lá. Né? Então a gente tinha dinheiro meio contado, e naquela época, gente, era assim, incrível. A água
era mais cara do que vinho, do que drink, do que uísque, né? E daí a gente descobriu o quê? Que se a gente, que lá na Argentina tem sempre cafés, em vários cantos tem café, né, cafeterias, né? Uhum. E tudo a pé, né? Enfim, que a gente fazia, pegava condução, mas caminhava muito, né? E tinha que tomar água. Então a gente descobriu que se a gente pedisse um cafezinho, que era muito barato, vinha uma jarra d'água, né? Sim, naquela época, não sei como é que tá hoje, né? Uhum. Então caminhava, porque a gente era em 3, né? Então a gente até pedia para repor a água, né? Uhum. Então, o cafezinho e tal, tomava o cafezinho, glu, 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 na água, né? A gente também comprou no hotel, comprou garrafa, mas era muito caro. A gente ficava assim, horrorizado. Comprava lá 1 litro de água, dava para comprar 3 boas garrafas de vinho, sabe? Uma coisa desproporcional. Mas a gente programou, pensou para se comportar. Né? A gente se programou, vamos tomar um cafezinho para poder que venha água de graça, né? Então foi bem bacana isso. Mas é bem interessante, na verdade, conhecer a cultura do lugar. A gente soube depois também, eu não cheguei a pedir, mas tem eu não vou lembrar o nome, mas em alguns restaurantes, ou quase todos os restaurantes na Europa, se você sentar na mesa e você pedir uma água, eles vão te trazer aquela garrafa de água mesmo, mineral. Mas tem não vou lembrar o nome agora, mas tem uma água que você pode pedir, porque a água de lá ela é filtrada, a água da torneira mesmo, ela é filtrada. Então você pode pedir a água filtrada e eles te trazem na mesa sem cobrar nada. Então, essa é uma água que eles trazem para você e você não paga. Então, para quem realmente acha que a água está um pouco cara, não vou ficar gastando com água, quando você vai num restaurante, você pode pedir essa água também que está incluída você pode pedir, vem de graça, no caso, né? Legal, ficar de olho ligado, né? Deixa eu ver aqui, já foi a bebida. Aí, você falou dos lanchinhos antes do preparatório para viagem, né? De levar no avião. Também já fiz isso, né? Eu gosto de levar aquele chocolatinho 70 também, que dá uma energia, né? Isso é bem bacana, só que não cabe tudo na bolsa, né? Ainda mais que você uma viagem, você leva umas bolsas grandes, né? Então, às vezes, não dá para você. Bolsa só para ir, uma mala, né, de lanchinho. Uma mala para isso. Assim, tem algum tipo de lanche, né, que eu possa levar nos passeios para não atacar tudo quando chegar no restaurante, né? Porque às vezes quando você pega tipo um transporte, né? Não sei para vocês que passaram muito tempo dentro do transporte, mais andando para até chegar no lugar e comer alguma coisa, precisou fazer um lanche antes, né? Você tem dica até assim do que procurar em cidades, né, para você acabar levando? Eu não sei se você chegou a ver, eu postei bastante barra de proteína que a gente conseguia encontrar, né? Então, assim, tem alguns lugares que a gente passava, não conseguia encontrar em todos, mas alguns lugares que a gente passava, eu já comprava, assim, umas 5, 6, 10 barras de proteína para deixar dentro da bolsa mesmo. A gente passou bastante tempo em trem, porque a gente foi de uma cidade para outra, a gente fazia tudo de trem, né? Então, sempre a gente pegava alguma coisinha, alguma barrinha de proteína, ou às vezes pegava alguns nuts que tinha lá também. Então, sempre tinha algum lanchinho na bolsa, sempre. Sempre deixei alguma opção de lanche na bolsa. Às vezes tinha até maçã do café da manhã, a gente pegou também, né? Tipo, levava uma maçãzinha, ele pegava uma maçã, eu pegava uma maçã no café da manhã para já levar junto também. Então, todos os lugares têm opção, né? A gente foi no mercado, nossa, no mercado é espetacular. Todos os lugares também hoje em dia tem, eu achei muito incrível. A outra vez que a gente foi para a Alemanha, já faz uns 7 anos, mais ou menos, não tinha toda essa variedade que tem hoje em dia. Hoje em dia você vai no mercado, tem barra de proteína, você vai no mercado, tem aqueles iogurtes proteicos, tem muita coisa. Acho que o pessoal tá bem voltado para essa parte de cuidado e dessa parte fitness assim também. Então, de repente, passar de noite no mercado, comprar uns iogurtinhos desses, deixar lá no frigobar, no dia seguinte leva dentro da bolsa, pode consumir junto com a maçã, né? Então, é só se programar ali, se
se passar em algum mercado, com certeza encontra. É que daí você tem que estar com a cabeça querendo fazer isso, porque assim como se encontra isso no mercado, você encontra várias barras de chocolate diferentes também, né? Então você tem que querer realmente fazer essa escolha. Porque aqui, quem está vendo essa live vai ver depois, enfim, são pessoas que, acredito você aí que está vendo a gente, né? Que você está interessada na tua saúde, em aproveitar as férias, e como a Lara falou no stories dela, né? Você não perder tudo aquilo que você conquistou, a tua boa forma, né? E não voltar assim, meu Deus do céu, né? Nossa, eu engordei 5, 6, 7 quilos, ai, né? Fiquei triste por isso. Não, você trazer realmente boas memórias e principalmente, gente, você comer com prazer nas férias, tá? Quando ela falou, não é comer, né? Tudo. É comer de tudo, né? mas não tudo. Isso é bem legal. Então, sim, é importante levar lanchinho. Oi, pode falar. Não, pode. Pode concluir. É importante a gente, mesmo que você ache que eu vou chegar no horário, não vai atrasar, né? Tá marcado aqui no meu roteiro do passeio. Gente, viagem é tudo uma caixinha de surpresa, né? Então, deixa um lanchinho lá, né? Que faça sentido com o teu motivo, com o teu objetivo, né? Deixa ali separadinho na bolsa que se precisar, deu aquela fominha, atrasou, você come. Eu ia te contar do saldo geral, na verdade, da viagem, né? Porque às vezes eu te falei, na verdade, tudo isso, mas não contei como é que foi o saldo geral. Eu coloquei lá tudo que foi, quantos dias, quantos países, quantas cidades, etc. 250 quilômetros que a gente andou no total, né? Então dava uma média de 13 quilômetros por dia. Quando eu voltei, depois fui me pesar, até me perguntaram, e quantos quilos a mais? Deu 2,5 kg a menos. A menos. A menos. Eu vim com menos peso do que eu fui, na verdade. Entendeu? Então, assim, comendo de tudo, caminhando, tomando água, tomando cerveja, tomando vinho, mesmo com tudo isso, baixou o peso na volta. Viu, gente? Olha, é possível você viajar, não engordar e até emagrecer. E comendo, feliz da vida. O pessoal não acredita, né? Principalmente eu que sou psicóloga, né? Eu falo que tem essa possibilidade. Não, cara. Não, porque toda vez que eu vou embora. Então vamos ver como é que tá a tua dinâmica, né? De alimentar, de propósito, de viagem, né? De intenção, objetivo. Vamos analisar tudo isso, né? Fantástico. Isso. Parabéns, Lara. Obrigada. Parabéns. Ó, eu tinha falado do all inclusive, né? Como no Jacai você passa, não foi o teu caso na viagem, mas é uma pergunta que aparece muito para mim, né? Porque quando você vai num hotel ou até num navio, né? Então, que você tem tudo incluído, muito lanche, você tem aquele café da manhã exorbitante, né? Tem oferta de abre o bar já, né? No meio do dia, já tem petiscos no meio do dia, aquele almoço, oferta, ao inclusive mesmo, né? Então, como não jacar nessas situações, Lara? Primeiro a gente precisa matar dentro da gente aquela pessoa que pensa preciso fazer valer, né? Tô pagando, né? A gente precisa parar de ter esse pensamento um pouquinho de que, eu paguei, eu tenho que levar tudo aqui dentro da minha barriga. Não precisa, tá? Porque vai sair bem mais caro depois o teu tratamento de pós tudo isso, né? Então tudo que você está levando dentro da barriga vai ter retorno depois lá na frente. Então você está gastando, o que você está gastando agora, o que você está investindo agora, na verdade, nessa viagem, o investimento que você está fazendo não é na comida, tá? O investimento que você está fazendo é no todo. Vamos falar de um navio. Vou chutar 5 dias no navio, 12 mil reais, tá? Você está investindo 12 mil reais para dormir, para a camareira limpar o teu quarto, para a pessoa que está preparando a tua comida estar lá preparando para você, para as pessoas que estão apresentando o show da noite estarem lá todo preparado de noite para você, para o garçom que está te atendendo, para o cara que está limpando a piscina, para o cara que está servindo na academia, para o cara que enfim, você está pagando esse todo, inclusive a tua comida também.
Mas se você estivesse aqui, você ia comer essa grande quantidade que você está consumindo? Não ia, né? Então, assim, o que a gente precisa ter muito em mente é que quando você paga esse valor, tem todo o conjunto envolvido por trás. Você não está pagando 12 mil reais pela comida. Então, o que a gente precisa aprender? Por exemplo, você vai lá no navio. Ah, acordei no primeiro dia, vou tomar café da manhã. Seguir aquela regra dos ovinhos, da fruta, do pãozinho, e depois ir lá ser servido o que você quer. E lembrar que o que eu tô com vontade de comer hoje. Por quê? Porque amanhã a comida vai estar exatamente igual lá. Então eu não preciso comer todas as comidas que tem aqui hoje, porque amanhã vai mudar o cardápio, eu vou ter que comer tudo de novo, daí eu vou mudar o cardápio de novo, eu vou comer tudo para garantir tudo. Sempre vai ter alguma coisa assim. Se você me perguntar hoje, Lara, desses 5 bolos aqui, qual que você tá com vontade? Hoje estou com vontade do bolo de chocolate. Beleza. Amanhã, quando eu acordar, pode ser que eu já não queira mais aquele bolo de chocolate. Pode ser que eu queira o bolo de cenoura. Então, você vai fazer o quê? Você vai comer teu ovinho, vai garantir ali tua proteína, depois você vai lá e vê qual que vai encher teus olhos naquele dia. Você não precisa terminar de comer tudo que tá ali. No dia seguinte, tua vontade vai ser outra. Na hora do almoço, a mesma coisa. Vai lá, come uma coisinha diferente, come aquilo que realmente te deu vontade de comer. E não pensando, nossa, vou terminar, vou encher minha barriga, terminar de consumir tudo que eu tenho aqui, porque eu tenho direito a tudo isso. Direito você tem, só que você não precisa, né? Então, eu acho que esse pensamento muito de tô pagando é complicado para uma dieta, hein? Gostei da ideia, né? E volta às dicas. Você viu como as perguntas vão se alinhando uma outra no todo da viagem? Né? Não se Então, o pessoal que está vendo agora, volta e assiste de novo depois que terminar, pra vocês entenderem direitinho como é uma viagem completa aqui, em todos os sentidos. Falando no All Inclusive, né? E juntando com a água. Uma vez nós ficamos lá no Caribe, o que eu achei fantástico, que estava incluído no pacote que a gente pagou, é que tinha em tudo quanto é parte do resort, né? Tinha água o tempo todo. Falei, meu Deus, que maravilha. Você chegava no quarto, tinha água. Falei, nossa, a gente não precisa nem comprar água. Exatamente. Nem se preocupar com a água. Então, assim, tô com preguiça na piscina ali, a água tava no bar, né? Que é cheio de bar, né? Tinha um trecão de água lá para você servir, né? Você levantava pertinho de você, tava ali. Então, é bem bacana isso, né? E eu pensei, nós não precisa nem pagar a água aqui. Mas sabia que quando é em All Inclusive, muitas vezes as pessoas nem olham para a água. Eu acho incrível isso. A maioria das pessoas, quando fala All Inclusive, elas estão se importando com a tequila que está incluída, com a caipirinha que está incluída, mas tem água também. Não, gente, que bom que tem água. Em primeiro lugar, se tiver o restante incluído, legal. Mas a primeira coisa que a gente precisa se importar, seja na viagem que for, não vamos esquecer, é a água. Sempre, 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 sempre. Não vem com essa que o drink vem cheio de gelo, que a água já está embutida ali. Não, você precisa tomar sua água. Não, mas vem cheio de gelo, né? Eu mando pôr bastante gelo na caipirinha, então eu já tomo a água ali. Não, tá? Sua água, né? Claro. Exatamente. Faz parte do drink. Né? Exatamente. Então, ótimo. Essa é a última pergunta, tá? E daí, gente, vamos trazer as coisas aqui do pensar para poder se comportar e não jacar, tá? Retornando de férias lá, né? A gente já sabe, né? A realidade, a vida real, né? A Lara faz parte do Instagram, ela é uma profissional que atende as pessoas do consultório dela, né? Gente, é louca de linda, não é nada fake, faz uma viagem de 23 dias, né? Pro exterior, certo? Ainda volta mais magra, comeu tudo que desejou, bebeu, né? E tá aí linda e maravilhosa, tá? Então, pessoal, Karen, daí, o que comer no dia de voltar das férias para não continuar na comilança, né? Supostamente essa pessoa já jacou lá, né? Então, tudo bem, jacou passado, né, Lara? Chegou na cidade, voltou para sua cidade, naquele dia que você chegou, né? Já existiu
de noite, chegou de manhã, enfim, ou o próximo dia. Como se comportar em relação à comida, para não continuar naquela volição, naquela vontade, né? Vou te falar o ponto principal que eu fiz e que eu acredito que todo mundo deveria fazer, que é você tem que ter planejado e programado tudo isso também, tá? Então, tudo que você foi fazer na viagem, tudo, e o principal, você ter como ponto final da tua viagem, assim, quando eu pisar em terra brasileira, quando eu entrar de novo na minha cidade, eu sei lá, eu fui pra praia, tô em Matinhos, quando eu pisar em Curitiba, a minha vida volta ao normal. Né? Então, assim, fechou o livro férias, a vida continua normal. Então, sempre lembrar que eu não vou dar continuidade. Ah, eu voltei no sábado. Não, quando eu voltar de viagem, na segunda-feira eu começo a dieta. Eu pisei em casa, eu começo a dieta. Para você ter uma ideia, a nossa casa estava vazia, mercado zero, não tinha nada, nada, nada. A gente chegou, jogou as malas para dentro de casa, já pegou o carro e foi pro mercado. Por quê? Eu sabia que se a gente entrasse ia ficar com preguiça. De noite a gente ia fazer o quê? Ia pedir uma pizza, né? Porque é coisa mais... Ia pedir uma pizza. No dia seguinte não ia ter ovo para tomar café da manhã. Daí já ia começar a embolar, já ia mais um dia embolado ali. Largamos as coisas, fomos direto pro mercado, voltamos, fiz carne e tudo mais, a gente jantou já a comida de casa. Então, assim, eu já fiz um propósito comigo mesmo, que quando chegasse no Brasil, sem doce e sem bebida alcoólica. Tô até hoje, na verdade. Sem doce, sem bebida alcoólica. Então, assim, essa mudança, essa chavezinha para você realmente conseguir colocar a tua cabeça no modo férias e no modo vida real. A gente precisa ter essa diferença, entendeu? A gente não pode confundir o local que a gente foi para as férias com a nossa casa também. Então, assim, eu saí daqui, eu entrei no modo férias. Entrei no modo férias, deixei meu celular e tudo, fui para lá, aproveitei tudo, eu voltei para cá, vida real de novo. É aquilo, tipo, fechei meu diário de férias e continuei minha vida real. Eu não posso ficar esperando a segunda-feira, a terça-feira, quando abrir a academia, quando eu for no mercado. Eu tenho que me planejar e me programar para fazer com que a vida real comece na hora que eu pisar na minha casa. Não posso fazer toda aquela bagunça que eu estava fazendo na viagem dentro da minha própria casa. Eu tenho que transformar o meu ambiente real aqui no que ele realmente é durante o meu dia todo, né? Durante o ano inteiro. Então, sempre ter esse propósito de que eu pisei na minha casa, a vida já volta ao normal, no mesmo instante. Eu acredito que seja isso. Gostei disso. E até assim, para quem chega mais em cima da hora, que você deixa para começar a voltar a tua alimentação de vida real na segunda-feira, e você não tem a tua despensa, a tua geladeira não tem nada, segunda-feira você tem que sair correndo trabalhar, né? É aquela correria de trabalho, e você vai continuar não tendo, né? Uhum. Então, ter esse planejamento, eu tô exausta, eu tô cansada, mas não, deixa eu parar aqui, você não vai fazer aquela compra grande, compra o teu básico necessário para você dar aquela retomada. Isso mesmo. Para já dar o bem... pontapé inicial de novo, né? Porque senão é isso mesmo. Você volta, daí na segunda você já foi trabalhar, daí voltou tarde para casa, daí na terça já embolou outro dia. Final de semana eu vou no mercado, eu começo a dieta. Você já perdeu ali 5 dias, na verdade, de estar conseguindo correr atrás. Então você imagina que sempre a bagunça tá lá e você precisa correr atrás quando você chegou aqui. Quando você chegou aqui, as pessoas me perguntam, mas eu preciso fazer um detox, parar de comer, fazer um jejum. Eu não sou a favor disso, tá? Eu sou a favor de voltou para cá, só volta para a vida real. Toma muita água, muita água. Volta para o teu exercício normal, volta para tua rotina normal, que teu corpo ele já vai responder. Ele já vai voltar a baixar aquilo lá. Se você consumiu muito álcool, tomando bastante água, conseguindo ir no banheiro, fazer bastante xixi, comendo bem certinho, você vai ver que você já vai baixar uns 2 quilos aí só da retenção da viagem. Então é só voltar para a vida real, não precisa fazer nada de loucura e vou correr atrás do prejuízo. Não, só volta para a realidade, é só isso. Gente, pessoal, não tem mágica, né? Não tem assim, eu tenho que me preparar. Não, simples, volta para a vida real, pega essa dica, que essa dica é fantástica. Eu digo assim, a vida é muito mais simples. A gente cuidar da gente é muito mais simples do que a maioria das pessoas imagina, tá? Amei isso. Tá lá, então vida real. Oi? Pode falar.
Não, e uma dica que eu dou, que eu acho bacana, que eu sempre deixo aqui, né? Você já ter algumas coisas também congeladas, prontas, né? Para já seguir para o almoço do dia seguinte, né? Para o jantar do dia seguinte. Não deixar o teu freezer vazio, né? Já deixar com aquelas comidinhas que você já vinha da sua vida real ali, né? Ai, não, eu vou comer tudo que eu vou passar aqui na Lara 23 dias fora, já nem vou fazer. Não, mantenha nessa parte que não é perecível, congelado, né? Então, eu acho assim, ó, se a gente fosse resumir, assim, essa questão da viagem ali, eu acho que, assim, que a gente pode, se as pessoas quiserem anotar tópicos, eu acho que os principais, assim, se a gente for parar para pensar, para amenizar seria top 1 de todos, água. Veja onde você vai comprar água, como você vai consumir água, onde você vai consumir água, como que você vai fazer para bater a tua quantidade de água diária. O top 1 com absoluta certeza, tá? 2, atividade física. Manter uma atividade física, estar ativo na tua viagem, tá? Então, assim, você vai para um resort, por exemplo, é descanso e tudo mais. Pelo menos faz uma atividade física, vai na academia ali 30 minutos, faz uma esteira pelo menos, faz alguma atividade física. A gente teve uma viagem mais ativa, a gente andou muito mais, então o corpo estava muito ativo também. Então tentar fazer passeios, tentar fazer umas coisas mais ativas, você não precisa passar 10 dias só vegetando e comendo, né? Então, 1 é água, o 2 é o exercício, manter a atividade física. O terceiro é a parte do café da manhã, que é quando a gente consegue ter o controle, é uma refeição que a gente consegue ter o controle, porque a gente não sabe como vai ser o restante do dia, mas o café da manhã a gente consegue manter. Outro é levar essas porçõezinhas, assim, para não ficar beliscando coisa errada, não comprar coisa no aeroporto, que você já vai pagar uma fortuna num pão de queijo, né? Que não tem sentido se você pode já sair daqui comendo mais certo. E outra coisa que eu queria falar também é essas coisas gostosas que tem na viagem, por exemplo, lá onde a gente foi tinha um monte de chocolate gostoso, tinha um monte de coisa gostosa. O principal que eu levo, na verdade, para o meu estilo de vida é não trazer para cá. Por quê? Porque as pessoas têm esse costume de, isso é muito bom, isso é muito gostoso, eu vou levar esse chocolate para daí comer aqui. Mas a ideia não é comer aqui. A ideia é comer só nas férias, entendeu? Foi pra lá, curtiu, gostou. Nossa, isso é maravilhoso. Esse chocolate é uma delícia. Pronto, curtiu aqui, pronto, acabou. Eu tenho pacientes meus, por exemplo, que às vezes vão pro Nordeste. E no Nordeste, daí tem lá na casa da família, tem o bolo disso, a bala daquilo, e não sei o que. Trazem uma mala cheia de coisas. Daí eu falo, gente, você já não fez o que você tinha para fazer nas suas férias? Ainda tem que trazer para cá para continuar fazendo? Não, vai para lá, come, aproveita, curte, mas quando voltar para cá, volta para tua realidade. Não bota essas coisas para dificultar ainda mais a realidade. Então, assim, não é para deixar de comer lá, é para comer só lá. Não precisa trazer de volta para continuar aproveitando aqui. E por fim, ter a estratégia a programação de pisou na sua casa, volta para a vida real. No mesmo momento, volta para a vida real. Eu acho que são 6 tópicos, assim, 6 pontos que para você conseguir não jacar e não estragar teu shape numa viagem, eu acho que seriam os pontos, assim, que eu diria cruciais. Ai, que maravilha. Viu, gente? Como tem que pensar para se comportar e não jacar, né? Uma coisa que eu falo muito com meus pacientes é assim, qual que é a tua intenção nas férias, né? Então, você é a parte natalina, né? Enfim, né? Mas a tua intenção é descansar, ela é gastronômica, sei lá, a tua intenção nas férias ela é cultural, né? Você vai a teatro, você vai a museu, simplesmente turistar, fazer esporte de aventura, ter muito claro qual que é a tua intenção nas férias, né? Mesmo que ela seja gastronômica, ela é muito específica, né? É legal que ela seja específica para você, se você procura eu vou viajar, quero fazer um turismo gastronômico, então você gosta muito de comida e você valoriza o paladar. Muito provavelmente, né? Você não vai querer comer qualquer coisa e nem se empanturrar de comida, porque a intenção é a gastronomia do local. Você vai escolher pratos diferentes, especiais, que tenham que sabor. Então você vai ter
né? Você vai selecionar o que come. Então, ela pode ser gastronômica e você também não jacar. Mas é muito claro essa intenção, tá bom? Outro, né? Pensou na intenção? Ok. Também planejar as intenções alimentares conforme você quer se sentir. Ah, eu quero me sentir muito disposta, né, com energia, então eu vou sempre levar lanche, né, ter os lanchinhos na bolsa, eu vou estar sempre com água, eu quero voltar, né, com energia, né, não quero voltar exausta, acabada da viagem. Então, assim, quais são as suas intenções alimentares conforme você quer se sentir? Acho que é muito importante isso. Qual que é a sensação que você quer ter no dia a dia? Ah, eu vou tirar um dia inteiro para beber. No dia seguinte da viagem, minha filha, você não vai conseguir turistar muito ou fazer aquilo que você vai estar de ressaca, né? Então, qual que é a sua intenção alimentar conforme você quer se sentir, né? E daí você vai pensando sobre isso, construindo isso. Ah, eu vou para a Itália, os sorvetes na Itália, né? São deliciosos, são divinos. Né? A minha mãe esteve lá e falou que é uma delícia. Né? Então, eu quero continuar passeando, de repente você vai num verão para a Itália, me refrescar e quero comer aquele sorvete. Ok, você não vai pedir 2, 3 sorvetes. Né? Então, qual que é a tua intenção alimentar conforme você quer se sentir? Então, acho legal a gente construir esse pensamento, né? Gente, ampliar o desejo. Né? Você estava falando dos buffets, de cardápio, né? Eu falo muito de ampliar os desejos. Tenho vontade do que de comer? Né? Você falou lá, tem 5 bolos. Quais que são as possibilidades que eu tenho? Alguma dessas realmente atende o meu desejo? Porque às vezes você põe na cabeça, né? Eu quero comer... Aqui não é um exemplo de viagem minha, né? Mas eu saí um dia tomar café com a minha mãe de tarde, geralmente na sexta-feira a gente sai. Eu queria muito comer um bolo simples, de laranja. Né? Queria um bolo sem nada, né? Aqui em casa costumo fazer, enfim, acabei não tendo o meu bolo simples de laranja. Aí a gente foi no local lá, e esse era o meu desejo. Aí eu olhei assim, quais possibilidades que eu tenho? Não tenho bolo. Não tinha bolo de laranja. Tinha um de cenoura que eu gosto, com calda de brigadeiro. Né? Nada a ver com aquilo que eu quero para mim. Né? Não alimenta o meu desejo. Quais possibilidades que eu tenho aqui? Né? Porque às vezes você não tem aquela possibilidade, não tem 5 bolos, nenhum atende o teu desejo, eu posso deixar para outro dia. Eu escolho deixar para outro dia. Eu não preciso comer qualquer coisa para atender o tal do desejo. Então, amplia um pouco o desejo. Né? Acho isso bem, bem legal. Tá? O outro é degustar sempre. Né? Gente, eu acho uma maravilha da gente. Né? Eu peguei Covid, né? E eu fiquei meio sem olfato. Então, as coisas não tinham muito gosto, perderam um pouco a graça também. Graças a Deus, agora está voltando. Então, assim, degusta numa viagem, sempre. Cada garfada, cada pedacinho que você põe, deixa ele passear pela língua, né? Aproveita. Ah, isso aqui é diferente, eu vou escolher. Que nem a Lara falou, comer um pedacinho, põe. Deixa, sente os sabores que tem, pra você poder contar. Olha, memória, ela existe quando ela tem emoção. Sim. Deixa a comida te gerar emoção. Tá? Nossa, eu comi aquele negócio lá naquela viagem e amei, nunca vou esquecer na minha vida, né? E depois, daqui a pouco, eu quero que você conte, Lara, o que você comeu que você mais amou também, tá? Qual que foi a comida que você mais amou? E para fechar minha parte aqui, né, eu escrevi uma frase que, assim, a viagem, gente, ela começa no desejo, né? E o desejo de viajar, aquela vontade mesmo, ela passa a existir no planejamento e na possibilidade. Quando você começa a planejar, pensar em si mesmo, o que é possível e não é possível, né? Você programar essa viagem com o seu todo. E todo inclui também a parte alimentar, inclui como que você quer se sentir. Daí ela só vale a pena quando ela atende esse desejo. Né? Então vamos tratar o nosso desejo com carinho, né? Desejo de comer o que gosta, de estar bonita, né, Lari, não pôr as nossas coisas a perder. Esse negócio do planejamento aí, ele... Acho que a graça, na verdade, de viajar
é todo esse planejamento. Eu acho que a gente passou o ano inteiro, na verdade. O ano passado a gente passou desde o começo do ano qual o roteiro que a gente ia fazer, onde a gente ia fazer. Então você vai vivendo toda a viagem, né? Você vai planejando tudo aquilo ali, inclusive botando em pauta aqueles pontos que eu falei agora, né? Aqueles pontos que eu citei agora. Porque é você saber, assim, quanto de crédito eu tô levando para minha viagem, quanto eu realmente quero gastar do meu crédito alimentar na minha viagem, né? Então, o que eu gosto de falar para as pessoas é assim, a gente tenta fazer o mais certo possível nos 11 meses que a gente está aqui, para um mês do ano a gente poder aproveitar e realmente, assim, você tem que fazer suas escolhas, né, gente? A vida é feita de escolhas. Então, você pode escolher, sim, viajar e falar assim, não tô nem aí. Não quero cuidar, não vou me cuidar, não quero pensar. Tá tudo bem também. Tá tudo certo também. Sabendo que quando você voltar, você vai ter que arcar com as consequências e tá tudo certo também, né? Então, assim, tá tudo bem, eu tô aproveitando aqui, quando eu voltar, eu vou voltar pra minha vida normal. Se eu aumentar 4 quilos, tá tudo bem também. E não ficar lamentando o peso que você aumentou. Então, assim, você tem que estar ciente, assim, eu vou viajar, eu vou me dar o crédito de aumentar 2 quilos na viagem. Se eu aumentar 2 quilos na viagem, depois eu corro atrás e tá tudo certo. E quando voltar a pesar na balança, ver esses 2 quilos a mais, não se apavorar, não ficar chorando leite derramado, falar, bom, beleza, ótimo, aproveitei, curti, agora eu vou correr atrás de baixar esses 2 quilos e tá tudo certo. Né? Eu falo que não tem o certo ou errado. Se você acha que para você é bom ir na viagem, aproveitar e saber que você vai aumentar um pouquinho o teu peso e tá tudo certo, tá tudo bem, você tem que estar bem resolvida com isso também, né? Então, se a pessoa tá bem resolvida com esse peso, que ela vai comer um pouco diferente, que ela vai aumentar um pouquinho o peso e que ela vai voltar, ela não vai choramingar isso, gente, tá tudo certo. Tá tudo bem também. Mas se você quer continuar mantendo uma rotina, quer tentar equilibrar, quer voltar e não ter que correr atrás desse prejuízo, estão aí as dicas para isso também. Isso mesmo. E Lara, conta, o que foi que você comeu que você mais amou? Ai, que difícil. Então, uma coisa que é típica de lá, mas eu não curto muito, são aquelas, na Alemanha, por exemplo, tem aquelas salsichas, enfim, aquelas coisas, aquelas salsichas que são um pão desse tamanho, a salsicha desse tamanho. Eu particularmente não gosto muito disso, né? Mas uma coisa que eu gostei muito, que eu citei agora, por sinal, eu vou ver se consigo falar, é Trednik, enfim, aquele enroladinho assim, lá de Praga, que é uma massinha enroladinha assim, ela é assada, farinha branca, açúcar, bem gordinho mesmo. Ele é enrolado assim e ele é assado. E daí depois eles passam açúcar e canela. Eu nunca tinha experimentado, já vi aqui no shopping, já vi várias vezes, mas assim, é uma coisa que eu passo e nunca ia me chamar a atenção para comer. Mas lá era comida típica de lá. Falaram, não, você tem que experimentar aquilo lá. Provei, claro que provei. Maravilhoso, parece um pãozinho doce, assim, delicioso. Valeu cada mordida, valeu cada caloria. Mas aqui, por exemplo, eu já não vou lá no shopping repetir ele, entendeu? Ótimo, delicioso, foi maravilhoso, mas não vou atrás de procurar aqui. Eu sei onde tem, mas eu não vou procurar para comer aqui porque não faz parte da minha alimentação, não faz parte do meu dia a dia. Se um dia eu voltar para Praga, eu vou comer lá de novo, com absoluta certeza. Com certeza, se você comesse no shopping, não ia ter o mesmo sabor. Não que do shopping pode ser delicioso, mas é todo o contexto, né? Contexto da viagem, de estar lá, experimentar. Exatamente. Não, tem muitas coisas. Por exemplo, em Amsterdã, a gente comeu uns bolinhos assim, fritos. São fritos mesmo, de carne. Mas é assim, não é o bolinho igual daqui. É um bolinho típico de lá. Maravilhoso. Nossa, quando eu comi aquele croquezinho assim, maravilhoso. Mas também não vou procurar um lugar que faça aqui, não vou procurar para saber como que faz, nem nada. É aquilo que eu provei, experimentei lá, foi maravilhoso, delicioso, uma experiência que, nossa, eu lembro, tipo, ai, que delícia aquilo. Não preciso repetir ela aqui, tá louco de bom já. Legal. Sim, a Iracema que tá falando também comeu a salsicha na Alemanha, não gostou muito, e na Suíça eu confundi, né? Mas o nosso é muito melhor.
É isso mesmo, a gente entender um pouco o paladar, respeitar o paladar, né? Então, colocar para dentro aquilo que faz sentido, né, Lara? E se divertir muito na viagem, né? Muito. Nossa, foi muito bom. Foi porque assim, ó, você precisa tirar um pouquinho a ideia de que a viagem é comida. As pessoas se preocupam muito com isso. As pessoas ficam apavoradas às vezes de saber que elas vão viajar, porque na cabeça delas só vem a comida. Eu falo, gente, vai muito além da comida a viagem, vai muito além. Tem tanta coisa linda para conhecer, para viver, para sentir, né? Então a gente ficava reparando nas coisas, nas pessoas, nas formas que elas agem, que elas se vestem, que o jeito de falar, tudo isso a gente ficava reparando e você tira um pouquinho tua cabeça da comida o tempo inteiro, a comida. Se você consegue já ir viajar com uma cabeça diferente, pensando assim, o outro país tem muito mais do que só comida, né? Um outro país, uma outra cidade, eles têm muito mais, eles têm uma cultura diferente, eles têm muito mais por trás do que simplesmente uma comida diferente. A comida vai fazer parte, ela é um dos pontos, né, de um outro lugar, mas tem 1001 outras coisas para você prestar atenção numa viagem que você não precisa ficar só focado na alimentação. A gente precisa levar a comida de uma forma um pouco mais leve também, né? Então as pessoas ficam muito assim, bitoladas e, meu Deus do céu, e se eu tomar um gole de cerveja? E se só tiver coisa frita? Tá bom, você come. Tá bom, daí você bebe. E se a gente ficar tão preso nisso daí de, nossa, não posso beber, nossa, não posso comer, era capaz de eu ter engordado, voltado com o peso mais alto se eu tivesse ficado tão noiada com isso. Como eu fiquei assim, vou comer, só sei que eu vou comer um pedacinho aqui, vou tomar um negocinho ali, vou fazer minha atividade física, vou conhecer outras coisas, meu peso baixou, porque eu levei de forma leve. Então é isso que a gente precisa tentar deixar, de uma forma um pouquinho mais leve e caprichar nesses 11 meses que a gente está aqui, né? Tentar fazer com constância, dieta, atividade física no período que a gente está aqui, quando está no nosso controle. Legal. Ai, gente, olha, então, prepara a sua mala, você vai viajar de férias, prepara a sua mala emocional de pensar, sua mala comportamental, depois dessa live aqui, a mala das suas coisas, enfim, e sai mais leve para curtir as férias. Né? Então, guarda essa frase, pensar para poder se comportar e não jacar, tá bom? Exatamente. Gente, Lara, você quer acrescentar mais alguma coisa? Nós já estamos com quase 1h30 de live. A gente fala pouco, né? Olha que vou pensando que eu tô segurando, tem que ter uma função de outras coisas, mas deixa eu me segurar um pouco. Não, eu acho que é mais isso mesmo, as coisas que eu ouço no consultório também, muito parecida com o que você ouve aí. E eu acho que o que era para finalizar mesmo são com aqueles 6 pontos ali, do que você fazer, 6 dicas principais do que você fazer. Quem não ouviu, quem entrou agora, daqui a pouco volta ali na live, que tem as dicas principais do que você fazer numa viagem, para você fazer numa viagem, né? Legal. Gente, você viu essa live agora no final, quando a Lara falou volta, tá bom? Manda ali, tem um coisinha ali, manda já para alguém, né, uma setinha, para alguém que você sabe que está precisando entender como é que pode você viajar e voltar mais magra, passar por 6 países? 6 países, aham. 6 países, 23 dias, comeu o que estava com vontade, bebeu o que estava com vontade e ainda voltou mais magra, gente. Né? Não é mágica, é vida real. Né? Essa é a história aí, gente, da Lara, acho que Visco Macedo, NutriTop, né? Que admiro muito. Muito obrigada, tá, Lara, por aceitar o meu convite. Né? Pessoal, né? Quem não me conhece, que é da Lara aí, né? Então é um prazer, eu como psicóloga, né, e coach, poder tá proporcionando essa live, trazer um pouquinho só, né, porque é uma fatiazinha só, né, uma colherzinha de sopa, né, do comportamento alimentar. E o comportamento alimentar, a gente começa aqui, né, na consciência, né, a gente lidando com a vida real, né, e aproveitando a vida como ela é também, tá bom? Então agradeço muito o pessoal que tá aí, se tiver alguma pergunta, é hora de fazer. Último minuto aqui, né?
Senão eu agradeço do fundo do coração pela oportunidade, pela participação de todos, tá bom? Lara, depois o pessoal vai colocar no meu canal do YouTube, tá? Tá. Então, quem não tá, segue lá, né? E depois a gente troca as lives aí para ficar também lá no teu local, lá no teu Instagram, tá bom? Tá certo, então. Muito obrigada pelo convite. Adorei falar disso. Precisando. Então tá bom, pessoal. Isso. Vamos seguir aí nós duas, porque futuramente tem mais lives como essa. Bom? Isso aí. Combinado. Beijo. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.